Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 17, versículo 5 e versículo de número 6. Lucas, capítulo 17, versículo 5 e versículo 6. Nesta noite, por meio da fé naquele que vive e reina para todo sempre. Aleluia! O Senhor Jesus Cristo, aquele que se fez carne, habitou entre nós. Aleluia! O unigênito Filho de Deus. E nós estamos aqui congregados e nós cremos em todas as suas promessas bíblicas. Nessa fé, querido, vamos ler a palavra de Deus. Lucas 17:5 disse: disseram-lhe então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. Diga assim: acrescenta-nos a fé. Versículo 6: e disse o Senhor: se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedecerá. Amém? Muito bem. Esses dois versículos bíblicos, podeis estar assentados em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, quero falar com os irmãos nessa noite sobre crescer a fé para uma grande vitória. Amém? Crescer a fé para uma grande vitória. Queridos, nós somos muitas vezes desafiados. Todos os dias para nós aparecem desafios. Desafios para enfrentarmos. E para enfrentar os desafios, nós precisamos ter uma autoestima boa, uma visão ampliada, e para sustentar uma autoestima boa, e para ter uma visão ampliada, nós precisamos ter fé. Amém? Então, veja bem, cercados em um mundo tão cheio de obstáculos, cercados em um mundo tão cheio de descrédito, desconfiança, falta, muitas vezes, aquela confiança viva para a determinação. Então veja bem, nós ficamos cercados por tantas coisas ruins, e no meio de tudo isso, o que nos fará levantar a cabeça? O que nos fará erguer os olhos, olhar para frente, crer no futuro, acreditar no presente, partir para o desafio, enfrentar o desafio? Nós precisamos ter um coração cheio de fé. Os discípulos começaram a andar com Jesus. Jesus chamou eles e eles começaram a seguir Jesus. E eles foram andando com Jesus. E eles começaram a ver os sinais que Jesus fazia. Eles começaram a enxergar as maravilhas que Jesus fazia. Eles começaram a ter uma visão que Cristo, Ele podia fazer as coisas. Então eles foram observando. E uma das coisas que os discípulos observou, o grito do cego Bartimeu. Imagina os discípulos, perto de Jesus, aquele cego começou a gritar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz que muitos deles repreendeu o cego para ele calar. Mas chegou um ponto que a fé daquele cego incomodou Jesus. E Jesus parou no meio da multidão e mandou chamá-lo. E alguém disse para o cego: ele te chama, vem. Então, aquilo mexeu com os discípulos. A cura da mulher
do fluxo de sangue, da sua hemorragia, né? Jesus, ele está andando no meio da multidão, ele para, e quando ele para, querido, ele disse: alguém me tocou. Pedro repreende ele e fala: mestre, a multidão está esbarrando no Senhor, está tocando no Senhor, o Senhor faz esse tipo de pergunta aqui? Quem me tocou? E Jesus fala para ele: alguém me tocou porque as virtudes saíram de mim, eu senti as virtudes. E eles então começam a ver um cego, uma mulher do fluxo de sangue. Eles começam a ver, queridos irmãos, a filha de Jairo, quando ele chega para Jairo e fala assim: não incomoda o mestre, não incomoda ele. Os discípulos foi vendo a fé das pessoas que tocavam Jesus, a fé que chamava a atenção de Jesus, a fé que faz tocar o coração de Deus. Dá glória para Jesus. A fé que toca, a fé que move, a fé que mexe. Então os discípulos foram vendo, e eles foram ficando incomodados. Você imagina, querido, o dia que estava aquela multidão em volta de uma casa, e Jesus estava lá ensinando o povo, e lá estavam os discípulos, e de repente, na reunião que eles estavam, começa a descer alguém pelo telhado. Eles começam a destelhar a casa, e daí a pouco eles começam a descer um paralítico, e aquele paralítico começa a descer na direção de Jesus. E aí a Bíblia relata, esse texto bíblico, que o povo ficou assim olhando, né, a atitude de Jesus, e Jesus virou para aquele homem e falou: perdoado está os teus pecados. E eles ficaram assim, os religiosos ficaram escandalizados, e falaram assim: quem é ele para perdoar pecado, né? E começaram no coração deles a se debater no coração deles. E Jesus falou: o que é mais fácil dizer? Perdoado está o pecado, dizer para ele: pega a tua cama e anda. Então essas coisas mexeu com o coração dos discípulos. Eles viram que a fé traz perdão de pecado, a fé traz cura, a fé traz libertação, a fé é o meio de salvação pela graça em Cristo Jesus. Quando você crê na graça de Cristo, quando você crê na graça que é um presente, uma dádiva de Deus, nessa fé, a nossa salvação. A fé não é só para cura, a fé é para a salvação. A fé, meus irmãos, é que tem a alavanca de mover. E o que é fé? Fé é confiança. Fé é uma confiança na lealdade. A fé é uma certeza. A fé é certeza de coisas que não se esperam. A fé, ela é uma convicção. A fé, irmãos, é uma convicção nos fatos que não se veem. Amém, querido? Você pode estar se perguntando assim: pastor, será que eu tenho fé? Talvez a tua fé não seja tão grande, mas eu já afirmo que você tem fé. Por que eu posso te afirmar que você tem fé? Só o fato de você sair da sua casa hoje, você já está exercendo a sua fé. Você se desvinculou do teu recanto de descanso, e você diz: olha, eu vou à casa do Senhor ouvir uma palavra nessa noite. E eu sei que Deus tem algo para mim. Eu sei que Deus tem poder para fazer a diferença. Querido, é fé. Isto é fé, é acreditar, sabe? A fé, irmãos, ela faz mover. A tua fé nessa noite, em nome de Jesus, ela já está crescendo. E a palavra de Deus diz que a fé, como que ela cresce? Ela vem
Romanos capítulo 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você ouve, você abre o coração, você deixa a palavra de Deus entrar dentro de você, você deixa a palavra do Senhor te ministrar, então você começa a exercer. Amém, querido? Você começa a viver, e você então aplica a tua confiança, a tua certeza, a tua convicção. Você não está vendo, mas você está com aquela certeza. Você está com aquela certeza. Ele está aqui, Ele está me ouvindo, Ele vai abençoar. É que nem a mulher, eu vou tocar na orla das vestes, eu vou ficar curada, eu vou ser abençoado. Aleluia. Hoje é um culto, irmãos, que nós estamos aqui para orar por libertação nessa noite. Seja lá os hábitos que estiverem te incomodando, em nome de Jesus, pela fé você pode ser liberto. Pela tua convicção, querido, pessoas serão alcançadas pela convicção da tua fé. Você, através da sua fé, abençoarão outras pessoas. Queridos e amados, olhem para a Bíblia. Grandes homens de fé, que alcançaram grandes milagres de Deus, grandes bênçãos do Senhor, foram homens crentes, muito crentes, mas no meio da sua jornada, na vivência da sua fé, enfrentaram grandes problemas, grandes batalhas. Eles passaram por momentos difíceis. Eles tinham fé? Sim. Eu quero explicar isso para você. Fé não é uma vara mágica. Fé não é um exorcismo. Fé não é para a gente dizer assim, ó, eu tenho fé, abre-te janela. Eu tenho fé, porta, eu te ordeno, vai abrindo agora. Fé, arranca esse tesouro dessa cova. Fé não é exorcismo. Fé é uma vida vivida com convicção. Você pode falar glória a Jesus? Fé é uma vida que a gente vive com convicção. Amém, jovens? Convicção. Vou trazer à memória dos irmãos alguns homens de Deus. Elias, aquele homem que orava e ele viu o fogo descer do céu. Ele orava e ele fez certa feita uma profecia, que aonde por 3 anos e meio não choveu. Ele foi um homem que foi sustentado por um corvo. Ele foi sustentado por um corvo. Trazia o alimento para ele, irmãos. Ele tinha uma fé tremenda. Ele desafiou 450 profetas de Baal. Ele venceu os 450 profetas de Baal, orando, quando o fogo de Deus desceu e consumiu a oferta e o holocausto que ele colocou diante do Senhor. No altar da restauração, o fogo desceu e lambeu tudo aquilo ali, consumiu a água. A fé de Elias era uma fé surpreendente, era uma fé poderosa. Queridos, mas os dias passou, e num dia, Elias foi desafiado pela Jezabel. E naquele dia, Elias entrou, primeiro lugar,
ele teve uma fuga dentro dele. Depois ele entrou na prática. Ele saiu do seu lugar e ele se dirigiu ao deserto. Aonde aquele homem abatido, aquele homem triste, aquele homem faz uma oração triste, aquele homem ora e ele vê a situação de Israel, ele vê, irmãos, toda a tribulação que havia naquele lugar. Ele ora e faz uma oração dizendo: eu não sou melhor do que meus pais. Ele pediu para si a morte. Quantos de nós tem dia que estamos com uma fé como uma metralhadora? Se o demônio passar lá na rodovia, a nossa metralhadora corta ele na fé. E tem dia que parece que o céu está de bronze e tudo desabou na nossa cabeça. Ei, eu estou falando em nome do Senhor Jesus. Elias passou isso. Elias enfrentou essa situação, que tudo estava desabando. Mas o Senhor conhecia ele. E o Senhor te conhece. O Senhor te chama pelo teu nome. E o melhor de tudo, o Salmo diz que Ele conhece a nossa estrutura. O Salmo 103 diz: o Senhor conhece a nossa estrutura e Ele sabe que nós somos pó. Ah, irmãos, e a sua benignidade é poderosa. A Bíblia diz que Deus veio ali e abençoou a Elias. E a Bíblia diz também que Elias, por 2 vezes foi despertado e Deus alimentou Elias. Sabe aquele dia que você não consegue carregar mais o teu fardo? Toda a fé que você depositou no Senhor vai te ajudar a carregar o teu fardo. Toda a tua fé que você depositou lá no altar de Deus, ela está lá como um saldo na presença do Senhor. Oh, glória, nessa hora, irmãos, a nossa fé está lá na taça de Deus. Olha aqui, ó, lá no altar de Deus tem uma taça, querido, e lá na taça de Deus está depositada a nossa fé. Deus viu o seu profeta, Deus viu o seu ungido, Deus viu aquele homem cabisbaixo, Deus viu a tristeza dele. Ah, irmão, Deus desperta e fala: come, Elias. Ele dorme de novo. Depois Deus vem e diz: come, Elias. Aí ele dorme e o Senhor desperta ele, irmãos. E ele vai para a caverna. Aí ele fica lá, mas o Senhor também vai lá e visita ele. Deus não desiste. Deus não desiste. Deus não desiste de você, aleluia. Ele não desiste. Por quê? Porque no seu coração é um receptáculo que habita a fé. E essa fé está diante do Senhor, irmãos. Às vezes, hoje você está aqui frio, abatido, preocupado, cansado, desafiado por muitas coisas estão querendo te humilhar, você está para baixo. Ah, mas os olhos do Senhor estão sobre você. Ele não desistiu de você, querido. Você lembra de Pedro? Pedro, ele andou com Jesus, pela fé andou em cima das águas, né? A Bíblia diz que quando ele olhou para o vento, ele afundou. Reparando ele na força do vento, ele afundou. Aí Jesus socorreu ele, subiram para o barco, e Jesus falou: homem de pequena fé, por que você duvidou? Aí ele continuou andando com Jesus, sabe, irmãos, ó, e lá vai Pedro andando com Jesus, e vendo Jesus fazer tantas maravilhas, vendo Jesus fazer tantos milagres.
Aí ele falou assim: mestre, eu estou pronto a morrer com o Senhor. Olha a fé dele, irmãos. Eu vou morrer com o Senhor. O Senhor pode contar comigo, mestre. Aí chegou o dia que vieram prender Jesus. Jesus tinha falado para ele assim: Pedro, você vai me negar. Você vai me negar? De maneira nenhuma, Senhor, eu vou morrer com o Senhor. Aquele dia ele estava pronto. Ele estava pronto aquele dia. E tanto é que ele até tentou, irmãos. Quando vieram prender Jesus, ele puxou a espada para cortar a cabeça do soldado, mas soldado treinado, muito rápido, cortou só a orelha. E Jesus falou para ele: Pedro, guarda a tua espada aí. Aí ele se afastou. Aí o texto bíblico diz assim: Pedro seguia Jesus de longe. De longe ele ficou só observando os movimentos, só observando. Você imagina, querido? E aí Jesus vai para a cruz, Jesus morre, mas Jesus ressuscita, e a Bíblia diz que os discípulos voltou à prática da pesca. Era a profissão dele, ele voltou a pescar. Aquilo que ele fazia antes, ele voltou lá para a pesca, e agora ele está lá na praia. E lá na sua pesca, quem que aparece na praia? Jesus. O barco de Pedro estava um pouco retirado, e Jesus grita: lança do lado direito. Ei, pega a rede de vocês e joga do lado direito. Aí eles jogam. Pá! Aí começa a puxar aquele monte de peixe. Você imagina aquela rede, aqueles peixes enormes. E aí eles puxam aquela rede, começam a puxar e começa a perceber peixes grandes, enormes. Eles tiram, e o que eles reconhecem? Ele diz: é a voz do mestre. É a voz do mestre. É a voz do mestre. Eles reconheceram. Por isso que os discípulos, irmãos, quando eles viram tanta coisa com Jesus, por isso que os discípulos, querido, chegou um ponto na vida deles, que eles falaram: mestre, acrescenta a nossa fé. Às vezes a nossa fé ela é um pouco volúvel. Um dia nós estamos a 1000, outro nós estamos a 500, outro nós atingimos 100, outro nós estamos a 50, e tem dias que está quase a temperatura zero. Fica desacreditado, oscila, aquela fé que tem oscilação. Mas, irmãos, Jesus, ele é interrogado pelos discípulos, os discípulos pedem para ele: acrescenta-nos a fé. Por quê, irmãos? Por que ter uma fé assim? Me falta tempo para falar da fé de Jó. A fé de Jó, primeiro, foi à falência, faliu, perdeu tudo. Perdeu filhos, ficou só com a esposa, e a esposa ainda ficou maldizente. Que coisa triste, foi à falência e perdeu tudo. Ah, irmãos, pior, ficou com uma esposa triste, amarga, que chega nele e fala assim: amaldiçoa Deus e morre, miserável. Morre, Jó. Olha a cena. Falido, perca dos filhos, e uma mulher, como Salomão fala, né?
parecendo uma goteira. Plim, plim, plim. Amarga falando no ouvido dele. Toda hora, todo dia. Chega em casa, lá vem aquela mulher. Tum, tum, tum. Goteira, Lucas. Goteira na casa. Está lá, está lá. Irmãos, olha a situação desse homem. E se não abastasse, ele ainda foi ferido na saúde. Ele foi tomado de chagas. Ele foi tocado por uma doença. Mas a fé desse homem me admira. Terceira coisa horrível, além da falência, a doença, a amargura da mulher, a quarta coisa difícil, acusado pelos amigos. É difícil, irmão, quando você está passando uma fase tão difícil na vida, tem uma mulher que é uma goteira, que fica trem, 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 e pior, encontra os amigos, fica julgando ele, dizendo que ele não tem fé, dizendo que ele está em pecado, dizendo que ele está naquela situação. Por quê? Porque ele está fora da vontade de Deus. Você certamente pecou, você certamente está fora da vontade de Deus, você merece isso mesmo. Que difícil a vida desse homem. Mas no pior dia da sua vida, Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive. E por fim se levantará sobre a terra. Deus se levantará para julgar a causa dos que têm convicção, dos que confiam, dos que acreditam. Jó também, por ser um homem tão admirado, tinha falhas. Porque a Bíblia diz: o que eu mais temia me aconteceu. Certamente ele falhava no medo que ele tinha. Como também Elias, que caía fogo, mas a Bíblia diz lá em Tiago, que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Um terceiro personagem que a Bíblia fala, o quarto personagem que eu quero citar aqui, aliás, é Davi. Homem que ganhou guerras, batalhas, homem que pela fé, com uma funda, derrotou um gigante, homem que pela fé, com uma pedra, derrubou um gigante, cortou-lhe a cabeça e trouxe no meio do exército de Israel. Um homem que na sua adolescência, jovem, matou um leão. Um homem que enfrentou um urso e protegeu as suas ovelhas. Ah, ele era um homem de fé. O Davi tinha fé, irmãos. Ele escreveu o Salmo 23. Ele falou: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me pelas águas tranquilas. Refrigera minha alma. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. E ele declara: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Ele tinha fé ou não tinha? Tinha ou não tinha? Tinha fé, o homem tinha fé. Mas Davi falhou. Davi falhou. A Bíblia relata que no tempo de ir à guerra, ele não foi. Ele ficou em casa. E quando ele ficou em casa, ele reparou uma bela mulher. E ele caiu. Ele tinha muita fé, mas ele caiu. Mas quando repreendido,
quando cai a ficha, ele se arrepende. Ele se arrepende. Ele ora. Ele fala com Deus. Ele enfrenta muitas e muitas guerras. A espada vem sobre ele, sobre a família. Mas ele fica firme na fé. Ele não desistiu de crer. Ele viveu a convicção que ele tinha. O profeta chegou nele e diz assim: você quer cair nas mãos dos seus inimigos? Ou você quer cair numa peste? Ele falou assim: que caia eu nas mãos do Deus vivo. Porque nas mãos de Deus existe misericórdia. Olha que fé, irmãos. Nas mãos de Deus tem amor. Nas mãos de Deus tem a justiça certa. Nas mãos de Deus a perfeição. Na mão de Deus a perfeição que eu preciso. Que caia eu nas mãos de Deus. Queridos e amados irmãos, Deus é perfeito e Ele conhece o teu andar. O teu levantar, o teu falar, o teu agir. Deus te conhece pelo teu nome. Amados e queridos irmãos, eu quero encerrar essa palavra para nós orar. Que a Bíblia diz que existe o dia mau. Lá em Efésios capítulo 6, a Bíblia fala sobre o dia mau. Olha, querido, e o que a Bíblia diz? A Bíblia manda que nós nos fortalecemos. Em Efésios capítulo 6, versículo 10, a Bíblia diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A Bíblia diz no versículo 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os principados das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Você percebe o tipo de batalha que você está enfrentando? Você percebe que o espírito, muitas vezes, de Jezabel, você percebe que quando Jó entrou naquela aprovação, quem que pediu a aprovação dele? Você lembra? Você lembra quem pediu a aprovação de Jó? Foi Satanás. A Bíblia diz que os filhos de Deus se apresentaram na presença do Senhor. E Satanás acusou Jó, que ele não falhava, porque ele tinha muito. Ele não falhava porque ele tinha muita saúde também. Pode estudar o capítulo 1. A nossa luta muitas vezes é contra Satanás e seus anjos caídos. Você enfrenta demônios. Você enfrenta batalha espiritual. Elias foi desafiado pela Jezabel. Aquela mulher endemoniada. Que fazia de Israel as bruxarias. Jezabel. Então Elias enfrentou o inferno. Jó enfrentou o inferno, irmão. Jó enfrentou todo tipo de acusação. E o ministério da acusação é de Satanás. O ministério da justificação é de Cristo. Mas de Satanás é acusação. Satanás acusa para destruir, para humilhar, para acabar, para deixar cabisbaixo, derrotado, fracassado. Mas Jesus é a nossa esperança, o justificador. Por isso que Jó disse: o meu Redentor vive. Esse Redentor é Cristo que te ama, que te chama, que te capacita, que te abençoa. Jesus.
O texto da palavra de Deus de Efésios 6, a Bíblia declara para nós, no versículo de número 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia, portanto, tomai toda a armadura de Deus, toda a armadura de Deus. Amém? E a armadura de Deus, você sabe, coraça da justiça, o sangue de Jesus. Espada do Espírito, a palavra de Deus. Calça os pés no poder do Evangelho. Calça. Cinturão da verdade. O Cristo, a verdade absoluta. Você tem que ter a fé nele. Grudado nele. Queridos, e a Bíblia diz no versículo 13, havendo feito tudo ficar firme. Versículo 14, estais, pois, firme, tendes cingindo os vossos lombos na verdade. Versículo 16, tomando sobretudo o escudo da fé. Qual escudo? Qual? Para quê? Versículo 16, para que tomar o escudo da fé? Para poder apagar todos os dardos inflamados do diabo. Os dardos da derrota, da tristeza, da angústia, sabe? Da maledicência, da acusação, do sobrejulgar, da perjuração. Tudo quanto é dardo que o diabo quer lançar, desânimo, fracasso, derrota, angústia, sabe, aquele dardo, desistência, aquela flecha, desistência, para quer atingir, desistência quer atingir você, desiste miserável, desiste, o que você tem que ter? O escudo da fé, o escudo da fé, irmão. É o escudo da fé, é o escudo da fé. Se por acaso as suas pernas bambearem, e o escudo da fé, ele começar a pesar para você, você pode ter certeza, Deus virá ao teu encontro. Deus virá, o Senhor virá. Oh, glória, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Meu querido irmão, eu quero encerrar essa palavra dizendo aquilo que Paulo disse. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. 2 Timóteo 4, 7, o apóstolo Paulo diz: combati o bom combate, encerrei a carreira, e guardou a fé. Que ela possa estar sempre aí dentro de você. Você já caiu, já levantou, caiu de novo, levantou, caiu, levantou de novo, caiu. Está ferido, machucado, está humilhado, está triste, está frustrado. Mas você está crendo. Você está acreditando. Deus vai fazer. Ele virá. O Senhor é o socorro na angústia. Então nessa noite, combata o bom combate. Combata o bom combate. Continua a carreira. Continua correndo. Continua avançando. Pastor, eu caí. Continua, Deus vai te levantar. Pastor, eu tenho chorado. Ele vai enxugar a lágrima. Pastor, eu fui humilhado. Continua humilde, Deus vai te exaltar. Ele é fiel, Ele é santo, Ele é justo, Ele é poderoso. Ele é graciador, Ele é galardoador dos que o buscam. Ele livra, Ele transforma, Ele liberta. Ele é fiel, aleluia. Eu te convido a ficar em pé nessa noite. Nós vamos orar aqui pela fé.
Em nome de Jesus, enquanto essa palavra foi pregada, ela acrescentou fé no teu coração. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. E ao ouvir essa palavra, à medida que você crê, Deus pode restaurar a tua vida. Deus pode limpar teu coração. Deus pode limpar a tua alma. Deus pode nessa noite te dar vestes novas, vestes limpas. Em nome de Jesus, irmão, eu creio num Deus que tudo pode. Ele pode visitar a tua casa, Ele pode visitar teu lar, Ele pode, Ele é Deus. Ele é Deus, Ele é Deus, aleluia. Glória, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Ele pode, Ele é fiel, Ele é santo, aleluia, aleluia. Eu creio, em nome de Jesus, o desânimo cai por terra, a fraqueza, a derrota, a tristeza, cai por terra, a depressão vai embora, em nome de Jesus. A alegria do Senhor é a nossa força, aleluia. Levante as suas mãos, começa a orar, começa a abençoar, começa a declarar. Levanta o teu escudo da fé nessa noite, oh glória. Levanta o escudo da fé nessa noite e começa a declarar em nome de Jesus, oh glória. Remanai decante alamahai, aleluia. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, em nome de Jesus, nós convidamos o Senhor nesta noite, nós convidamos o Senhor nesta noite, para ministrar a tua igreja, segundo a fé, na tua palavra, segundo essa palavra pregada, em nome de Jesus. Uma fé crescente, uma fé, meu Deus, para vencer nessa noite, em nome de Jesus. Repreende a enfermidade, repreende, meu Deus, toda espécie que quer destruir, degradar, difamar, acabar com a fé dos teus filhos. Seja repreendida na autoridade do nome de Jesus, do nome de Jesus. Meu Deus, aqueles irmãos que estão necessitados de cura, que a unção do Senhor cura nessa noite, como curou a mulher, como ressuscitou a filha de Jairo, como curou o cego, o paralítico, oh meu Deus, em nome de Jesus, que essas vidas sejam curadas, tocadas pela unção do Espírito Santo nessa noite, aleluia, aleluia, em nome de Jesus, meu Pai. A fé que sustentou Elias, oh Deus, toca nessa pessoa desanimada, deitada, parada, prostrada, que a mão do Senhor agora levanta ele, oh Deus, a mão que socorreu Jó, aleluia. Guarda o teu filho, a tua filha, também, meu Deus, o Senhor que perdoou o pecado de Davi e fez, aleluia, dele um novo homem, segundo o coração de Deus. Toca nessa noite e transforma vidas aqui, pessoas aqui. Levanta guerreiros neste lugar, levanta mulheres guerreiras na fé, no amor, aleluia, na evangelização, no poder do Espírito Santo. Levanta famílias. Senhor, nós oramos para essa cidade, para que haja um grande mover sobrenatural do Espírito Santo e alcança dezenas e dezenas de almas. E estas vidas que aqui estão, seja cheia do teu Espírito, para pregar, para falar, para evangelizar, para alcançar os perdidos, para alcançar os fracos. Meu Deus, todos que estão orando aqui comigo, com fé nessa noite, sejam renovados, sejam tocados. Senhor, aqueles que estão financeiramente sofrendo uma humilhação, o Senhor é Deus
para entrar com providência na vida desse irmão e dessa irmã. Oh, Deus vivo, opera um milagre em nome de Jesus. Em nome de Jesus, opera um milagre financeiro neste homem, nessa mulher, nesta família, Senhor. O Senhor é grande. E nesta noite, Pai, a nossa fé está diante do Senhor. Diante do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Pai, o Senhor tem os seus tesouros escondidos, Senhor. Traz a revelação para os teus filhos. Sopra inspiração no coração do teu povo. Sopra inspiração da vitória, da bênção, da unção. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Decanta lamahai. Ore malabasuri me canta remanai. Aleluia. Aleluia. Espírito Santo. Espírito Santo. Toma toda a igreja na tua mão. E uma chama de fogo seja acesa no coração dos teus filhos nessa noite. Aleluia, aleluia. Ore manai decante alamahai, aleluia. Eu creio, eu creio, eu creio, Senhor. Eu creio no impossível. Aleluia, aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tua palavra é verdadeira, Senhor. Ninguém vai deter a tua mão. Ninguém vai deter a tua mão nesse lugar, em nome de Jesus. Aleluia. Nós declaramos a vitória do teu povo, no nome de Jesus. Ore manai decante alamahai, aleluia. É aleluia. Aleluia, o poder do Espírito Santo. Visita a tua casa, teu lar, teus negócios, tua vida, tua família, tua estrutura agora. Toma posse dessa bênção, irmão. Dá um aplauso a Jesus. Glorifica Jesus.